Fala galera, você já imaginou nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Tudo isso em menos de um dia? Pois é, existem criaturas na natureza que fazem esse processo todinho em menos de um dia e muito menos ainda, você vai se surpreender. Enquanto existem criaturas que vivem décadas, séculos, existem criaturas que mal dá tempo você respirar e ela já morreu. E o interessante é que muitos deles já sabem exatamente o que precisa fazer. Ele já nasce sabendo o que tem que fazer, porque eles transformam horas em uma corrida eletrizante pela vida. O tempo que passa na vida deles é como se fosse uma pequena tarefa que você faz dentro da sua casa. Ele já nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. O tempo é esse. É surpreendente. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 animais cujos quais o ciclo de vida são os mais rápidos do mundo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que você vai ter muito vídeo interessante, muitas curiosidades. E vamos lá, gente, sem enrolação, vou passar para vocês agora os 5 animais cujos quais o ciclo de vida são... Nossa, respirei, morri. E o primeiro animal da lista, todo mundo já viu, mas ninguém imagina. É a mosca doméstica. Ela vive entre 15 a 30 dias. Esse dessa lista é o animal que vive por mais tempo. É uma corrida frenética pela sobrevivência. E quando pensamos em vida curta, muita gente lembra dos insetos, mas poucos imaginam o quão extremo isso pode ser. O primeiro animal da lista é a mosca doméstica, um inseto tão comum que quase ninguém para pensar no fato de sua existência inteira durar apenas cerca de 15 a 30 dias. Existe um detalhe impressionante. Durante esse curto período, a mosca precisa encontrar alimento, fugir de predadores, sobreviver ao clima, se reproduzir, garantir uma nova geração, e ela faz tudo isso em um ritmo frenético. Uma única mosca, ela pode colocar centenas de ovos em poucos dias, porque a natureza praticamente programou esse animal para viver rápido. O mais curioso é que as moscas enxergam o mundo de uma forma diferente da nossa. O cérebro delas processa as imagens muito mais rapidamente, fazendo o tempo parecer mais lento para elas. Ou seja, talvez um mês para a gente seja muito mais tempo para elas. Mas calma, porque daqui para frente os números começam a ficar absurdos. E o próximo animal dessa lista é o gastrotrica. Ele vive apenas 3 dias. Esse animal parece ter saído de um cenário pós-apocalíptico. O gastrotrica é um micro-animal aquático tão pequeno que muitos seres humanos passam a vida inteira sem sequer descobrir que ele existe. Mas o interessante, o que chama mesmo a atenção não é o seu tamanho, e sim a velocidade de vida. Alguns gastrotricas, eles completam todo o seu ciclo em apenas 3 dias. Isso significa nascer, crescer, encontrar um parceiro e morrer em menos do que dura um final de semana. Cientistas acreditam que essa rapidez extrema acontece porque seus organismos vivem em ambientes extremamente instáveis. Então, sobreviver como espécie, eles precisam se reproduzir o mais rápido possível. Por isso a maioria deles são hermafroditas. E o mais estranho é que, apesar da vida curtíssima, eles possuem sistemas corporais complexos, com músculo, órgãos e até estruturas nervosas. Isso vai ficando ainda mais bizarro quando percebemos que algum deles já nascem praticamente pronto para se reproduzir. É como se a natureza tivesse removido qualquer segundo desnecessário na existência desses seres. E o próximo animal da nossa lista é a efêmera, mais conhecida como mosca de maio. Ela vive por apenas algumas horas. Provavelmente você já viu a efêmera em algum documentário sem perceber o detalhe mais chocante. Ela é conhecida, como mosca de maio
possui um dos ciclos de vida mais inacreditáveis do planeta. Durante meses ou até anos, ela vive debaixo d'água, em forma de lava. Mas quando finalmente se transforma em adulta, sua vida muda completamente, porque ela passa a viver em apenas algumas horas. Em certas espécies, o adulto sequer possui boca funcional. Isso porque ele simplesmente não precisa comer, de tão curto que é a sua vida. Depois que ele virou mosca, é triste fim, viu? Toda a sua energia ela já foi acumulada antes da transformação. A única missão dessa fase é encontrar um parceiro e deixar descendentes, antes que o tempo acabe. E em alguns lugares do mundo, milhões de efêmeras emergem ao mesmo tempo, cobrindo ruas, pontes e carros, com a tempestade viva. E o mais assustador é pensar que todas aquelas criaturas sabem biologicamente que estão vivendo seus últimos momentos, desde o instante que ganham asas. E o próximo animal da nossa lista é a formiga-leão. Entre todos os animais dessa lista, poucos possuem uma vida tão desesperadamente rápida quanto a formiga-leão macho, de certas espécies raras, sabe? Enquanto a fase larval pode durar meses enterrada na areia esperando presas, a fase adulta de alguns machos duram apenas um único dia, 24 horas. E durante esse curto período, ele precisa encontrar uma fêmea antes da morte inevitável. O mais curioso é que muitos adultos praticamente não se alimentam. Toda a energia necessária para a vida adulta já foi acumulada antes da transformação final. Um dia, uma corrida biológica brutal, onde cada minuto importa. Imagine existir por apenas um dia inteiro, sem chance de recomeçar, sem manhã, apenas uma missão e um relógio invisível correndo contra você desde o primeiro segundo. Mas nada se compara ao próximo animal que ocupa o topo dessa lista, porque ele redefine completamente o significado de vida curta. E agora chegamos ao topo de nossa lista, o animal com o menor tempo de vida da Terra. Chama-se Dolânia americana. A Dolânia americana, ela é uma espécie de efêmera. O macho adulto dessa criatura vive menos de 5 minutos. Sim, 5 minutos. Em alguns casos registrados, a vida completa na fase adulta dura apenas 90 segundos. É tempo suficiente apenas para sair da água, voar desesperadamente, encontrar uma fêmea e morrer logo em seguida. Parece cruel, mas para a natureza isso é eficiência absoluta. Toda a existência desse animal é construída para que ele, no momento final, isso aconteça. E isso muda completamente nossa percepção sobre o tempo. Enquanto humanos reclamam de dias longos ou semanas cansativas, existem criaturas cuja vida inteira desaparece antes mesmo de uma música terminar. Talvez a parte mais assustadora seja perceber que, mesmo vivendo tão pouco, esses animais ainda cumprem perfeitamente seu papel no equilíbrio do planeta. E isso faz surgir uma pergunta estranha: será que o valor da vida realmente depende da quantidade de tempo que temos ou do que fazemos com ele? E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de comentar qual o bicho que mais te surpreendeu. Deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que também vai se surpreender. Ajude o Glegle, a gente precisa alcançar essa meta dos primeiros 1000 inscritos. Até o próximo vídeo, galera!